Queridos, amados e amados irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso, abençoados e abençoada com todas as sortes de bênção. É uma alegria, um prazer, um privilégio de estar com vocês aqui, falando mais uma vez, agradecendo a Deus por mais uma noite que se foi, um dia que se chega. E nós estamos aqui na presença do Senhor, falando com Ele, pedindo força e misericórdia. Primeiramente, amados queridos, peço para todos vocês que quando assista esse vídeo até o fim. Que tem muitos, quando começa a assistir o vídeo, vê só um pedacinho e já sai logo fora. Mas aqui eu peço para você assistir até o fim, até o final do vídeo. E também lhe peço para você como colaboradores do Evangelho da Graça, você compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com sua família, com todos, para que o canal Falando com Deus possa estar cada vez mais melhor e mais aperfeiçoado, para ter uma transmissão bem melhor. E estamos transmitindo ao vivo. Eu conto com você, não paga nada, é de graça, tudo que vem de Deus é de graça. Quando ele de graça recebesse, de graça dai. E assim é a mais do que a nossa obrigação. Queridos amados, neste momento, eu convido todos os amados para nós lermos o texto sagrado, muito conhecido por todos. Esse texto que fala sobre a parábola da ovelha perdida. Essa parábola ela é muito conhecida, muito falada, muito pregada por aí por vários pregadores sobre a ovelha perdida. Porque nós somos comparados como uma ovelha perdida, uma que tem os seus pastores e outra não tem pastor e sem rumo. Porque uma ovelha, ela é tão humilde e ela tão inofensível que ela tem que ter os cuidados com ela por causa dos lobos. Tem muitos lobos por aí, vêm e nos atacam. E quando eles atacam uma das ovelhas, aí está o perigo. Então o pastor que está pastoreando a ovelha tem que ter muito cuidado com as suas ovelhas. E o mais importante, que ele se preocupe com as ovelhas para que nenhuma delas se perca. E é isso que o Senhor diz aqui no texto. Eu quero ler com vocês aqui em Lucas, no capítulo 15, do Evangelho de Lucas, do verso 3 em diante. E você acompanha comigo a leitura, abra a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, um livro abençoado, que é a Palavra de Deus. E como sempre de costume, peço para vocês terem sempre com caneta e um papelzinho na mão para anotar as referências pela qual eu estou falando aqui. Amém, amado? Eu agradeço a Deus por minha vida, por sua vida, pelo meu bem-estar, pelo seu bem-estar, pela minha saúde, pela sua. E louvo a Deus por tudo e por tudo. Peço a Deus que lhe dê muita paz, força, saúde, tranquilidade, e que você tenha uma vida de paz consagrada perante o nosso Deus, perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sem ele nós não chegamos ao objetivo, então não chegamos a lugar nenhum. Mas sob a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, nós estamos aqui vivendo numa terra pela qual cheia de problemática, cheia de muitas coisas que não agradam. Veja a situação que se encontra a nação de Israel, que os outros países que se diz inimigos da cidade santa, que a Bíblia diz que Israel será invencível, quando jogaram vários mísseis contra aquela cidade para destruir aquela cidade, mas eles não conseguiram, porque é permissão de Deus na vida deles. E
permissão de Deus na nossa vida, para que nós estamos aqui, está levando o Evangelho da paz, o Evangelho da graça, que nós vivemos pela graça e não pela lei. Queridos amados, pois nós estamos aqui com esse propósito, com esse objetivo de trazer uma palavra abençoada, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. E acompanhe comigo o texto que nós vamos ler agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Em tudo nós temos que botar o nosso Senhor em primeiro lugar. E acompanhe comigo do capítulo 15, do verso 3 em diante. Que ele diz o seguinte: então propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não os deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Louvado seja e agradecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados, o Senhor Jesus Cristo, ele propôs essa palavra sobre a ovelha, mas ele está se referindo a nós, eu, você e os demais. Ele está se referindo, por quê? É um texto que ele está nos falando aqui sobre a ovelha. Ele está comparando a ovelha como nós. É uma parábola. E parábola, ela se refere com um algo, fazendo parábola de algo. E esse algo somos nós. Ele comparou nós como uma ovelha perdida. E essa ovelha perdida são as pessoas que não dão credibilidade à palavra do Senhor. Elas não dão credibilidade pelos mensageiros do Senhor, aqueles que trazem a mensagem. Veja o exemplo de Isaías, um grande profeta, profetizou muito sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, e muitos não davam crédito a ele. Isaías profetizou também sobre o Senhor, sobre o arrependimento, e muitos não deram credibilidade a ele. Conhecido Isaías como o profeta chorão. Ele profetizou sua vida toda, profetizando a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do rebento. O rebento é uma flor, ou seja, como se fosse uma flor. Quando ela está nascendo, bota aquele brotozinho, aquele carocinho, depois ele vai abrindo, vai estourando, vai abrindo. Assim ele estava falando que assim ia vir um rebento, um renovo, um rebento, que era o Senhor Jesus Cristo, estava vindo. E ele estava profetizando para a nação, mas muitos não davam credibilidade pela palavra pelo profeta estava falando. E hoje não é diferente, continua da mesma coisa. Muitos mensageiros do Senhor pregando o Evangelho da graça, dando os ensinamentos. Hoje nós já temos esta maravilhosa escritura, pelo qual está registrado aqui, os acontecimentos, tudo que houve, e o que aconteceu, visto pelos olhos da humanidade, dos seus apóstolos, de multidão de gente que ia até ele para ser curado da sua enfermidade. E mesmo assim, eles não davam credibilidade. Muitos iam lá só para receber a cura, outros iam ao encontro dele só pelo um pedaço de pão, para se alimentar, para saciar a sua fome. E ele mesmo cita sobre isso. Vocês estão me seguindo, não pelas minhas palavras, mas pela comida, pelo alimento de vocês. Mas o importante, nós temos que
ter o alimento espiritual, que é o mais importante, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo da minha vida, da sua vida, nos ajudando e nos confortando dos problemas que nós passamos, desse dia a dia, desses dias tenebrosos que nós vivemos, dificuldades, muitas, conforme ele se refere, na grande tribulação, que ia haver muitas coisas, ia haver guerra, rumos de guerra, muita fome, pestilência, tudo isso ia acontecer, e isso ainda não é o fim dos tempos, e coisas piores ainda virão, e nós temos que se agarrar a Ele, se apegar a Ele, para que nós possamos estar seguros na mão dEle, ter a proteção divina, ter a proteção, estar seguro na mão dEle, para que nós possamos se livrar dos lobos devoradores que estão por aí tentando ceifar a vida de muitos, que é o que está acontecendo por aí, a vida de muitos está sendo ceifado pelo próprio ser humano, o próprio ser humano estão se destruindo, que o nome diz a palavra de Deus, o próprio ser humano está se destruindo, fazendo coisas que não deve, até mesmo em alimento, fazendo coisas que não deve, maldade, desunião, desonestidade, ninguém confia mais em ninguém, o pessoal com medo, tem medo de sair de casa. Agora a lei proibida, tem a lei que proíbe para ficar em casa, não saia de casa, isso, aquilo, outro. Assim como aqui nós vemos aqui na parábola, pelo qual o Senhor Jesus Cristo nos pôs essa parábola, ele fala que quando o pastor ele saiu para pastorear suas ovelhas, ele cita 100 ovelhas, e quando ele trouxe elas de volta, que ele contou, faltou uma. E ele deixou ela lá no lugar, no curral, e voltou à procura daquela ovelha. E ele procurou, até achar. Quando achou, encontrou ela doente, ferida. O que ele fez? Com todo júbilo, alegria, pegou ela, botou nos seus ombros, levou ela para casa, cuidou dos seus ferimentos e convidou os seus amigos para um banquete, para se banquetear por causa da ovelha perdida que ele achou. E essa ovelha que ele se refere somos eu e você, aquele que nós estamos perdidos, afastados da palavra de Deus, enfim. Quando a gente volta para a igreja, nós temos o verdadeiro pastor, que o nosso verdadeiro pastor é o Senhor Jesus Cristo, que ele veio para o que era seu e o que os seus não aceitaram. Ele veio que ele era judeu, nasceu na Judéia, mas eles não aceitaram, ele foi para outro local. Depois foi que ele voltou para visitar a sua terra, da onde ele nasceu. Mas ele veio para os que é seu, mas eles rejeitaram. Assim são muitos por aí que rejeitam a palavra do Senhor. Não dá credibilidade na palavra do Senhor. Não dá credibilidade no mensageiro de Deus. O mensageiro do Senhor, ele vai até a presença do Senhor levar uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa está precisando, necessitada, mas não dá importância da palavra do Senhor. Ouve, mas não crê e não aceita. Depois que ele vai embora, ele vai júbilo, cheio de alegria, por quê? Porque ele levou a palavra, ele está fazendo o trabalho dele, que é o trabalho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para mim e para você, que levasse o evangelho da graça a toda a criatura, até os confins da terra. Neste mundo tenebroso, tudo foi feito pelas mãos dele, mas muitos não dão importância, vai por outros caminhos e cometendo todo tipo de ato ilescível. Mas eu lhe digo uma coisa, quando ele disse aqui, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Isto é, quando um pecador, como eu e você, eu não estou me referindo que eu não sou pecador, porque eu sou um dos mais pecadores.
Mas nós temos que se arrepender dos nossos pecados, buscar o caminho do Senhor, procurar a salvação da nossa alma, para que nós não venhamos alcançar a segunda morte, mas sim nós passar só pela primeira, porque na segunda está sobre ele vai nos julgar e vai dar o merecer pelo qual o benfeitoria que a gente temos feito de um para o próximo, para os seus escolhidos. Mesmo se a gente tiver uma perca de família, tivemos uma perca de bem material, aí fica triste, se tristece por isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que se alegrar sempre no Senhor e sempre buscar Ele, tendo força, pedindo mais força a Ele ainda, pedindo a misericórdia de Ele na nossa vida, porque nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida, porque senão nós não chegamos a lugar nenhum objetivo nenhum. Com a referência sobre aqui, desse versículo que nós lemos daqui, do versículo 3 até o versículo 7, amados, tem uma coisa importante aqui, do versículo 3, versículo 7, tem uma coisa muito importante aqui, quando ele se refere da ovelha perdida, ou seja, a dolorosa descoberta do pastor, uma ovelha está perdida, o verso 4. Ele está se preocupando, quando ele diz aqui no verso 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não o deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, será que nós estou fazendo isso? Será que você está fazendo isso? Se você está com o seu rebanho, se você está com o seu rebanho ali pastoreando, levando a palavra dias e dias, e assim sucessivamente, quando às vezes uma não vem para casa, passa um dia, passa outro culto, e assim vai do terceiro, e ali você está sentindo falta de uma ovelha que está ali. Qual é a sua obrigação? Qual é a minha obrigação? Ir até a casa daquela ovelha, saber o que está acontecendo, porque algum motivo houve por aquela pessoa, por aquele ser humano, 2, 3 cultos, 4 está faltando, e ele não está sabendo, ir até a casa daquela pessoa, procurar chegar, levar uma palavra abençoada, e, enfim, às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade, até mesmo de saúde, e ele não está sabendo. Então nós temos que buscar, ir atrás das ovelhas que está perdida. Só que nesse caso, que eu estou aqui comparando, não é a ovelha perdida, é algum problema que houve, o problema de saúde e a filha etc. Nem no caso, essa semana já 2 cultos que eu faltei. Por que eu faltei? Porque no trabalho que eu estava fazendo, eu machuquei meu pé e não podia, nem meu pé inchou demais e ficou numa situação meio crítica. E eu não pude ir. Mas, graças a Deus, eu não podia nem botar o pé no sapato. Mas o que eu fiz? Eu digo, mas hoje eu vou. Fui de chinelo. Botei o chinelo no pé e fui. Devagarzinho, caminhando e fui até lá. Fui para onde? Fui adorar a Deus. Cheguei lá com o meu pé doendo, inchado, pedi permissão, puxei a cadeira, botei meu pé em cima da cadeira e fiquei assistindo o culto até o final. E foi uma bênção, uma alegria tão grande, o Espírito Santo desceu naquele lugar, foi uma maravilha, Deus falou tremendamente, recebi aquela palavra, vim para casa confortável, alegre, leve,
não estava sentindo mais dor no pé, até a dor sumiu no pé, só está só o ferimento só, a dor sumiu. Por quê? Porque fui para a casa do Senhor. E quando eu estava indo, o pastor já estava vindo com o carro dele. Aí me encontrou comigo. Ô irmão, eu ia lá agora, digo, mas eu estou indo, estamos chegando, em nome de Jesus. Aí eu relatei o motivo por que eu não estava indo. O motivo. Ele disse, mas isso aí vai se transformar em bênção. Eu digo, eu recebo em nome de Jesus. E isso foi o que aconteceu. Uma bênção, o culto foi uma bênção, foi uma maravilha. Todo mundo se alegrou-se na presença do Senhor. Todo mundo recebeu ali a unção do Espírito Santo. Né? Foi uma maravilha, amados. Então veja que a Bíblia aqui ela relata que a gente temos que ir à procura da ovelha perdida. Porque a alegria e descanso foram-se, surge e a preocupação. A alegria e o descanso se foram-se, mas surge a preocupação. Então, conforme diz a palavra, com referência aqui. E também tem que buscar incansavelmente até encontrá-la. Tem que buscar incansadamente até encontrá-la. É isto mais do que a minha obrigação e a sua obrigação, buscar incansavelmente até encontrar. Porque a palavra diz que uma festa de alegria convida amigo e vizinho para participar dela. Ou seja, quando a gente se depara com uma pessoa que é mesmo, até mesmo que fazia parte da congregação de Cristo, e se afastou por algum problema, por algum motivo, e com certo tempo ele recebe a mensagem do Senhor, enviado pelo Espírito Santo, pelo seu mensageiro, e ela vem se arrepender dos seus problemas, porque se afastou da presença do Senhor. Quando ele se afastou, e ele se arrepende e volta para casa, e o mensageiro ajuda com suas forças, com suas palavras de conforto, de paz, de alegria. Não, porque muitos vai para julgar. Ah, você não está indo mais para a congregação, você está aí fazendo isso, você está acontecendo isso, fulano me contou que você está praticando isso, Betano me contou que você fez aquilo. Amado, isto é contra a lei de Deus. Isto é contra a lei de Deus. Se você vê uma pessoa cometendo algum ato, você quer que você faça? Vá para o seu quarto e ore pelaquela pessoa. Não vá fazer nenhum comentário, nem crítica e nem nada. Ore por ela. Nós temos que orar pelo nosso próximo, para que aquela oração ela vai fazer efeito, muitos efeitos, e é muito eficaz e ajuda as nossas orações. Porque é através da oração que nós sobrevivemos e falamos com o Senhor diretamente através da oração. E muitas vezes nós estamos orando, quando pensa que não, nós estamos orando, pedindo, de repente a gente fica assim, dá uma paradeira na nossa vista, e nós recebemos algo de Deus. Deus vem e manda o anjo falar alguma coisa conosco. E nós fica parado ali, sem entender. Mas depois começa a orar de novo. Aí depois você vai perceber que você teve a presença do anjo do Senhor na sua vida, lhe instruindo em algo para o bem-estar nosso, para o seu bem-estar, para você ter uma vida melhor em comunhão com o Senhor, dando um alerta pelo qual Ele nos tem feito. Então veja, amado, que do capítulo 3 do verso 3 até o verso 7, ele está falando sobre isso aí. Agora, quando ele fala aqui o amor de Deus, que é o verso 4, qual dentre vós é o homem que
possuindo sem ovelha e perdendo uma delas. Não o deixa no deserto, as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ele fez a pergunta. Então veja, amado, que aqui está se referindo do amor de Deus na minha vida e na sua vida, porque Ele se compadece conosco, porque o nosso Deus, Ele ama como? Como um pai ama o filho, como está lá em João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, verso 3. Isso é tremenda essa palavra. Eternamente, como uma mãe, como está lá em Isaías 49, verso 15, se comparando como uma mãe, que ela se preocupa muito com seu filho, dá até a própria vida pelo próprio filho, para que ele cresça, mesmo que ela não veja, ela dando a própria vida por ele. Isaías cita sobre isso. Assim foi o Senhor Jesus Cristo, ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós venhamos crer nele, para que nós venhamos ter paz, ter alegria, saúde e harmonia e comunhão uns com os outros. Assim o Senhor Jesus Cristo deu, porque Isaías foi o que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi o que mais ele profetizou. Mas muitos não creram nele. Louvado seja Deus. A gente vê também aqui, querido, que apaixonadamente, como um noivo, assim é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva, ele é o noivo, e ele é só apaixonado por nós. Ele se preocupa muito pela nossa alma, pela nossa salvação. E nós temos que buscar a salvação, que só se encontra através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que buscar isso aí. Mas por que você está dizendo isso, pastor José? Por quê? Porque está escrito lá em Gênesis, no capítulo 24, versículo 67, que nós somos comparados com uma noiva. E o Senhor Jesus Cristo é simbolicamente como noivo, quando ele vem ao encontro da sua noiva com toda alegria, com toda fidelidade, em busca da sua noiva. Assim somos nós somos a noiva e ele é o noivo. Ele vem em busca dos que se arrependem, ele vem em busca mesmo daqueles que não se arrependem, mas ele está preocupado, tem a preocupação com aquela pessoa. Mas desde que nós temos que ter um querer, ter um aceito, para que este renovo seja um renovo de renovação espiritual na sua vida e você seja uma pessoa especial para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele tem um propósito. Tanto ele tem na minha vida, como tem na sua vida, um grande propósito do Evangelho da Graça. Amado, veja também, sacrificialmente, como um amigo, assim é o Senhor Jesus Cristo também, um amigo, sacrificialmente, como um amigo, ele se compadece um do outro, assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro amigo, ele é o verdadeiro pai e ele é o verdadeiro protetor da minha vida e da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque veja o exemplo de 1 Samuel, no capítulo 18, verso 1 e verso 4, sobre o verdadeiro amigo, como se trata o verdadeiro amigo, como Davi e Jonathan, filho de Saul. Saul procurava tirar a vida de Davi, mas Jonathan, filho de Saul, era muito amigo de Davi. E tudo que ele via e ouvia do pai dele para tirar a vida do seu amigo, ele se preocupava para nos ajudar a defender o seu amigo. Assim é o Senhor Jesus Cristo, ele está sempre pronto para nos ajudar e nos defender. E isso se cumpriu na vida de Davi. E houve uma aliança entre Davi e Jonas, que eles fizeram uma aliança
o que fosse primeiro, perdesse a sua vida primeiro, cuidasse da família do outro, e assim sucessivamente. Depois, quando Davi começou a reinar, com uns tempos depois, ele se lembrou da aliança que ele fez com Jonas, porque Jonas foi para a guerra e morreu, tiraram a vida dele. Então, com uns tempos depois, ele se lembrou que fez essa aliança e ele procurou. Há ainda alguém da família de Davi para que eu faça com ele de benevolência? Então respondeu um deles: há sim um, aleijado de ambos os pés, filho de Jonathan, que está em Lodebar. Nesse texto, o que deve ser? Vai e traz ele aqui para que ele sente à minha mesa. Louvado seja Deus. E coma pão comigo. Então Jonas vivia naquela situação crítica em Lodebar, num lugar que tem o significado de lugar de esquecimento, um lixão. Era um lugar que era um lixão, um lugar de esquecimento daquelas pessoas que eram abandonadas, sem rumo nenhum, sem destino, sem família, vivia naquele lugar, naquela situação. E além de Mefibosete viver nessa situação, que ele tinha tudo para reinar o trono, porque o seu pai ia reinar o trono de Saul, e depois de Jonathan, e quem iria reinar era ele. Mas por causa disso, então a empregada de Jonas viu que Jonas tinha perdido sua vida, pegou o menino ainda criança, saiu correndo com ele para defender, para esconder ele, para poupar a sua vida. E por falta de forte, ela tropeçou, caiu e o menino quebrou os pés e ficou aleijado das duas pernas por resto da sua vida. Então Davi se lembrou dele. Ele, como uma ovelha, Davi se lembrou da aliança que fez com seu amigo e mandou chamá-lo. E ele ficou o resto da sua vida com Davi, e Davi restituiu tudo que era do avô dele, devolveu tudo para ele. E assim o Senhor Jesus Cristo, ele quer devolver para mim e para você uma paz, para mim, para você, uma alegria, uma união, que o qual o mundo não pode nos dar, nem para mim e nem para você. Então veja que atendimento, como um marido ama sua esposa, como está lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, assim como o marido ama sua esposa, tem um amor por ela, tem o maior carinho por ela, assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o maior carinho, o maior amor por mim e por você. Sabendo que nós passamos por dificuldade, por tribulações e dificuldade, assim o Senhor Jesus Cristo, ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Porque a alegria, ela vem do alto, ela não vem da terra não, ela vem do alto, vem do socorro do Senhor dos Exércitos, porque Deus é nosso Pai. Neste capítulo são apresentadas algumas referências, como primeiro, sua genealogia, sua grande saudade por seu filho, como